Olá pessoal, meu nome é Saulo, sou aqui da ByteBio e vou falar com vocês sobre o uso do GPT nas organizações em uma empresa como a ByteBio e que de repente pode ser interessante para a sua também. Então, antes de mais nada, a gente trata os dados, os conteúdos que serão utilizados por essa inteligência artificial de gerar textos ali de acordo com a intenção daquele que interage, como por exemplo um lead ou um cliente ou interessado, um usuário do nosso sistema, pelo canal que estivermos conversando. Então, nós temos aqui na ByteBio tanto por um menu, ou seja, pelo site que se distribui em vários lugares diferentes, como também está presente aqui no WhatsApp. A gente pode interagir, por exemplo, em chatbots ou misturar tudo isso em relação a uma conversa mais aberta ou definir fluxos e, dependendo do lugar do fluxo, deixe-se a conversa aberta. Então, vamos começar aqui pelo site, né? Quando a gente faz uma pergunta, por exemplo, ou eu clico aqui para fazer uma pergunta, eu posso colocar algo bem aberto, como por exemplo, o que faz a ByteBio? Então, como a gente colocou apenas conteúdos da ByteBio, informamos links, textos, documentos, PDFs também, né? É bem possível que a resposta seja muito assertiva, porque ele vai interpretar a pergunta e é muito seguro que a resposta fique apenas dentro daqueles conteúdos que existem na ByteBio, não transbordando aí para outros sites, para outras fontes, então deixando que a resposta fique apenas condizente com a nossa empresa. Então veja que aqui fala que a ByteBio é uma empresa de transformação digital que contribui para deixar sua empresa com mais inteligência de negócios por meio da tecnologia de informação, processo de gestão, ou seja, ok, é esse conteúdo mesmo de maneira concisa, ele trouxe aqui, e vamos supor que agora a gente queira fazer uma varredura também um pouco mais específica, né? Que é perguntando quais serviços são oferecidos. Então ele vai consultar nessa base de conhecimento que a gente informou e vai sintetizar em poucas palavras. É claro que eu posso saber um pouco mais, perguntar, pedir para listar em tópicos, aí vem todo o tipo de interação que a gente faz com a inteligência, que no caso é o GPT. Então aqui no site, como vocês estão vendo, a gente pode, por exemplo, distribuir também em outras regiões do site, como por exemplo em qualquer página aí, além de permanecer aqui no menu em cima sempre presente, eu também posso às vezes colocar esses botões distribuídos e ao clicar ali ele funcionaria. E vamos então ver como que poderia ser com o uso do WhatsApp. Vamos supor que um interessado venha e clique aqui e preenche o nosso formulário falando que tem interesse no trabalho de consultoria. Então gostaria, né? Ele preenche aqui qualquer coisa e fala que tem interesse em consultoria, digita os dados dele, porque esse é o critério que nós adotamos aqui na ByteBio. Mas na sua empresa você pode, por exemplo, clicar no WhatsApp e abrir o WhatsApp direto. E dentro do WhatsApp você faz um fluxo, perguntando qual é o seu nome, qual é a sua empresa, qual é o seu telefone. E a gente consegue fazer esses fluxos porque esses dados aqui caem em um CRM. Então o CRM que nós utilizamos para isso, que nós recomendamos, é o CRM que ele é justamente um CRM voltado para mensagens. Então a mensagem, por exemplo, do WhatsApp, Skype, temos vários canais. Então esses canais eles estão aí distribuídos de várias formas, que depois eu posso mostrar melhor para vocês. E a gente é um dos parceiros aqui oficiais do Brasil, como também somos parceiros de outros sistemas, outras plataformas. E aí como é bem interessante porque você consegue organizar ali o seu funil baseado então quando você vai se movimentando de acordo com as conversas. Você tem os dados do cliente ali, óbvio, né, por ser um CRM, e a conversa, as tratativas, seja e-mail, WhatsApp, o Instagram, ou um Facebook, o canal que ele chegar você consegue interagir e também agora usar o GPT, inclusive fazendo um chatbot ou simplesmente deixando a pergunta aberta, e isso também disponível para dispositivo celular. Então é realmente incrível a possibilidade que dá como ganho na experiência para o nosso usuário final. E aí a gente vai ver então que para o WhatsApp a gente traz esse sistema de cards aqui que facilita demais, ao invés de termos só aquela conversa tradicional do WhatsApp, ali a gente separa, categoriza, faz tags, filtra, pode fazer lista de transmissão também, além de usar a API oficial, a gente também pode usar o próprio WhatsApp Business, né, que é recomendado para pequenos aí, negócios. Então a gente tem muita coisa funcionando e aí agora também integrado com o ChatGPT.
que eu vou mostrar já já. Além disso, também a gente tem lá o Instagram, nós temos aqui, por exemplo, o Facebook Messenger, Telegram, tudo isso muito bem documentado, muitas integrações acontecendo, e aí a gente vai já suscitando a ideia de como utilizar isso para a nossa empresa de acordo com a nossa necessidade. Assim a gente consegue gerir os links para vendas, para o atendimento, seja para suporte, para dúvidas, para o que for realmente aplicado aí no seu negócio e permite fazer essa construção de chatbot. Então, vamos pensar aqui agora numa situação onde lá no site, quando eu tenha submetido isso, né, eu posso me identificar aqui, vou submeter. E aí eu vou pegar um WhatsApp, então, limpo, faz de conta que esse seja o WhatsApp do cliente. E aí, ao clicar ali no submeter, então, é disparado uma mensagem já direto, falando aqui que a gente vai receber a sua solicitação. Em breve, atualizaremos seu contato. Como também poderia vir aqui e colocar o nosso fluxo. Olá, Saulo. Aqui é a Tatiana, da ByteBio, recebi a sua solicitação. Vamos seguir com o seu atendimento por aqui, ok? Aí tem lá a opção do fluxo, né? Ok, vamos lá, eu te chamo depois, é uma opção que dá para o usuário. Isso aqui acontece por conta de a gente usar a API oficial com o provedor da GupShup, que nós também somos parceiros. E ok, então a gente já estabeleceu algumas perguntas, aliás, algumas respostas, né? Não é bem uma pergunta de GPT ainda, mas já temos um fluxo ali que a gente apresenta a ByteBio. A gente fala, imagino que você esteja interessado no marketing analítico, mas poderia me contar um pouco mais sobre o que você quis dizer? Aí vamos supor que ele vem e fale que gostaria de um orçamento para a minha empresa, algo do tipo. Eu não vou entrar em detalhes aqui por ser uma demonstração. Então ele escreveu isso nos bastidores. Eu já estou então aqui guardando, veja que foi gerado um card. Dentro, se eu clicar nesse card, então eu tenho aqui as conversas sendo tratadas. Aqui eu tenho o dado dessa pessoa, desse cliente, eu tenho em qual etapa do funil que ele está. Se eu clicar aqui, então eu posso ver as etapas do meu funil. É claro que eu deixei ofuscado a imagem por questões de dados sensíveis às vezes, né? Então essas etapas aqui eu posso ter vários funis de vendas aqui separados, várias pipelines para que essas conversas sejam organizadas. E aqui no cantinho eu tenho os chats, como a gente está vendo aqui, que eles ficam nessa região toda aqui disponibilizado. E quando eu clico nesse meu cliente chamado Saulamui, né, que sou eu aqui representando, eu tenho a conversa acontecendo lá do bot. Então veja que aqui é justamente o bot está conversando, e na parte do cliente está lá. Então o bot mandou para ele até agora assim: o que você acha? Podemos seguir assim? Então colocou como é a jornada comercial. Aí eu vou responder que sim, né? Ok, poderia falar alguma outra coisa. E aí, a partir deste momento, agora eu ligo o GPT automaticamente. Então aqui no meu bot eu fiz de uma forma que quando chega nesse ponto da conversa, aqui eu aciono o meu fluxo de GPT. Aquela pergunta era essa aqui, então podemos seguir assim. Eu aguardei a resposta do cliente e agora sim eu falo que eu quero deixar o GPT. Então nós desenvolvemos todo um esquema para que tenha os conteúdos direcionados por nós, que nós tenhamos os links para ele consultar e para atender as respostas agora de uma maneira abrangente ou específica. Então vamos testar aqui, por exemplo, eu falo que o que mais que ele está procurando? Ele veio como o marketing analítico, lembra? E aí ele está observando aqui, parece que é um robô que está conversando com ele, e vamos supor que ele venha e coloque aqui então que procura uma ferramenta para integrar o WhatsApp a um CRM. Como vocês já sabem, aqui dentro da ByteBio a gente trabalha com como, né? Principalmente para esse tipo de ação. Existem outros CRMs, existem como o Bitrix 24, tudo, mas nós treinamos para que ele respondesse ou para situações como essa ele fosse direcionado ao como. Então vamos ver a resposta que ele vai trazer, porque ele perguntou simplesmente que procura uma ferramenta para integrar o WhatsApp a um CRM. Sendo assim, ele trouxe, sim, a como é uma ferramenta que permite integrar o WhatsApp com o CRM, como você pode se comunicar com seus clientes em potencial. Ou seja, ele apresenta aqui mais ou menos como que é essa ferramenta. E aí ele pode, vou colocar aqui uma outra pergunta mais aberta, vamos supor que eu tenha gostado,
for lá, ok, quais são as principais funcionalidades do como? Então ele vai elaborar uma resposta. É importante separar que a resposta nesse caso, como eu não sei o que ele ia perguntar, a resposta ela é elaborada por inteligência artificial. Não é uma resposta pronta como no chatbot. O chatbot sim dá uma resposta pronta. Conforme o que pergunta, eu vou direcionando um fluxo, fazendo o que o chatbot faz. Nesse caso aqui, é o chatbot atrelado a um GPT. Por quê? Agora, o GPT é justamente tecnologia que tem um treinamento, ele gera os textos, aprendendo as intenções do usuário e retorna para a gente com confiança, já que agora nós temos aí uma base de dados, que são os nossos links, nossas centenas de páginas que a gente tem, documentos que eu criei para deixar claro algumas respostas de ordem comercial, como, por exemplo, eu pergunto como é o processo comercial, posso inferir valores aqui, saber dos planos, eu deixo tudo isso, as informações ali, como se fossem as iscas, para que a inteligência se paute na informação correta e elabore a melhor maneira de entregar isso para o consumidor final. Então, para o cliente, né? Então veja que nesse caso o ganho da experiência, da eficiência que você tem é incrível. E o ponto é que quando nós estamos aqui trabalhando, eu simplesmente posso vir depois aqui no nosso numa parte aqui dentro e trocar, ou seja, posso vir aqui e simplesmente desligar o GPT. Falar assim, bom, agora deixa comigo. Agora eu vou vir aqui mesmo, eu mesmo vou vir aqui, quero falar com esse nosso usuário aqui e vou então tratar com ele adequadamente. Ou seja, eu mesmo já consegui fazer as conversas, eu mesmo consegui ali interagir, que é o atendimento humano, onde não preciso mais do GPT nos atendendo. Para isso, a gente também pode perceber que nós temos uma infinidade de canais, como eu citei o WhatsApp Business, o Google Chat, ali no próprio Google tem um chat quando a gente digita lá, por exemplo, ByteBio, né? A gente digita aqui, às vezes no Google, a gente tem então a possibilidade de ter um chat aqui para que faça as perguntas e as respostas. E dentro dessas perguntas aqui, eu estou como administrador da página, então é natural que eu tenha as configurações, mas a gente consegue também interagir, dependendo se o seu negócio é um negócio voltado aí para o negócio local, que depende muito dessa participação ali presente e física. Mas também tenho lá o Facebook, o Instagram, o Telegram, Viber, o WeChat, Skype, Apple Business, e os provedores também que nos dão acesso à API oficial de integração com o Instagram. Eu tenho tanto o WhatsApp Business, chamado WhatsApp para pequenas empresas, como alguns provedores, como o GupShup, que a gente usa aqui, Twilio, que nós também utilizamos, Zenvia e outros mundo afora que se tem. A Como também permite integrações, como nós vimos na apresentação, de várias outras maneiras que podem entrar na parte mesmo de operação ali, na parte de pagamento. Então tudo isso dá um ganho maravilhoso. E para que você tenha condições também de ser bem orientado, de saber o que usar, quando usar, a gente aqui na ByteBio, por sermos uma Martech, ou seja, uma empresa que trabalha com a mistura de marketing e tecnologia, a gente pega justamente essa sopa aqui de letrinhas, de ferramentas, de plataformas diversas e faz com que isso seja integrado, aconteça da melhor maneira possível, visando o processo de transformação digital do seu negócio. Então, aqui, por exemplo, você vai perceber que dentro dessas frentes que nós atuamos, a gente tem uma base aqui de marketing que a gente trabalha junto com agências ou equipes, né? A gente faz mais um trabalho de consultoria para que tenhamos depois a coleta de todos esses dados. Então, a gente apoia nessa parte da operação aqui, com visões de consultorias, e aqui a gente entra na operação propriamente dita, ou seja, essa parte aqui, que é justamente a visão que nós estamos vendo de data layer, de que é a camada de dados, nós fazemos, por exemplo, a visão do CRM, que vocês viram do Como, Bitrix24, HubSpot, a estruturação de dados, tecnologias web, tudo isso, as partes de comunicação, como a gente está vendo aqui nesse instante, né? Para que tenha uma estrutura adequada de dados, consistente de dados, confiável, para que a gente consiga ter uma visão dirigida a dados 360, data-driven e também dashboards.
e com isso a gente atrela toda essa parte de performance de marketing, tratamos a visão de SEO com muita propriedade no aspecto de performance. Nós temos assim casos riquíssimos, inclusive somos parceiros da SEMrush, uma das maiores plataformas de SEO do planeta, né? Aqui a gente também é nota 5, fomos a primeira agência no Brasil nota 5 com a SEMrush, e com isso a gente tem toda uma equipe por trás que consegue inferir esse processo de transformação digital, de fluidez operacional, para que o seu negócio performe de uma maneira cada vez melhor. E com isso a gente está à disposição para caso alguma coisa que sirva ao seu negócio, sua empresa, será um prazer ajudá-lo. Você pode interagir conosco aqui, como vocês viram. Qualquer coisa, solicite uma proposta aqui, ou converse com nós no WhatsApp, ou fale com a gente pelo nosso chatbot aqui. Qualquer canal que você quiser, vai dar certo, e a gente está aqui para poder contribuir da melhor maneira possível, e também na elaboração desses fluxos que vocês viram, desse processo de pensar a inteligência, ou simplesmente que seja para colocar o GPT dentro da sua empresa, dentro do seu WhatsApp. Para a medida que for, conte com a gente, estamos à disposição.